prezados alunos, vamos dar sequência ao nosso curso preparatório para o CPA 10 da Ambima. Vamos lá? Então estamos começando agora o módulo 3. Bem, primeiro assunto do módulo 3, cobrado no conteúdo da Ambima, se fala do PIB, o Produto Interno Bruto. Vamos ver o conceito antes das explicações iniciais. O Produto Interno Bruto representa a soma em valores monetários de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada região, quer sejam países, estados ou cidades, durante um período determinado, mês, trimestre, ano, etc. O PIB é um dos indicadores mais utilizados na macroeconomia com o objetivo de mensurar a atividade econômica de uma região. Bem, pessoal, o Produto Interno Bruto, ele representa a soma de toda a riqueza produzida por um país, por um estado, por uma cidade, como diz aí o slide, né? É um dos grandes problemas hoje do nosso Brasil. O Produto Interno Bruto no Brasil, ele vem tendo aí sequencialmente quedas, né? E agora no ano 2015, ao final do ano 2015, e que foi divulgado agora no início de 2016, o PIB teve uma retração, uma queda de 3,8%, né? Isso é muito ruim, porque o PIB ele representa, como eu já disse, a soma da riqueza da produção. E isso quer dizer que a produção no nosso país ela está em decadência, está caindo. Bem, o Produto Interno Bruto, como diz aí o conceito, ele só pega os bens e serviços finais. O que ele está querendo dizer com isso? Vamos supor uma montadora de automóveis que produz o automóvel, tá? Então vocês sabem que o veículo ele é composto de roda, ele é composto de paralama, ele é composto de vidros, de volante e tal. Então, para a soma, para o cômputo, né, do PIB, apenas se leva em conta o valor do veículo, o veículo final, o veículo automóvel produzido, tá? Então, por que não se leva em conta a roda, né, o volante, o pneu? Porque senão, logo após aí estar no slide, haveria uma dupla contagem, né, na formação do Produto Interno Bruto. Vou dar outro exemplo, o pãozinho, né, o pãozinho carioca, né, que nós comemos e é tão gostoso pela manhã. Bem, o que computa no PIB, no Produto Interno Bruto, é o preço do pão final. Mas a gente sabe que o pão leva a farinha de trigo, né, leva o sal, leva outros ingredientes que eles não contam no cômputo do PIB. E aí fala no final, né, por que a gente só conta o bem final? Para evitar, como diz aí, né, o problema da dupla contagem, quando os valores gerados na cadeia de produção aparecem contado duas vezes, ok? Então, o Produto Interno Bruto, ele é baseado num determinado prazo, normalmente nos países divulgam ele trimestralmente, né? O PIB trimestralmente, e não é só para o país, a gente ouve muito falar para os países, mas pode ser do estado, pode ser de uma cidade, etc. Por que interno? Interno porque o que conta na riqueza é a riqueza produzida dentro da nossa área geográfica. Eu vou dar um exemplo. A Volkswagen, que é uma montadora alemã de veículos, ela está trabalhando no nosso país, internamente na nossa área geográfica, e ela tem produção. Então, esses bens produzidos pela Volkswagen conta no nosso Produto Interno Bruto? Conta, porque ela está dentro da nossa área geográfica. Então, é o Produto Interno Bruto. Não só os bens produzidos, né, os bens e serviços produzidos por empresas brasileiras, mas também por empresas estrangeiras que estão internamente dentro do nosso país. Esse conceito ele é diferente do PNB, o Produto Nacional Bruto. Por exemplo, a Petrobras, se ela produz num país estrangeiro, ela tem uma produção, ela gera riqueza no país, no exterior, essa geração de riqueza, essa produção, ela não entra no cômputo do PIB, mas entra no cômputo do PNB. Então é uma diferençazinha entre PIB e PNB. Bem, seguindo aí o slide, a gente está vendo aí a fórmula, a equação do PIB pela visão, pela ótica da despesa. Então vocês estão vendo aí, olha, que o PIB é igual ao C aí, esse C quer dizer o consumo das famílias,
mais o I, que é o investimento, os investimentos diretos no nosso país. O G, aí é G de despesas públicas, gastos públicos, mais esse Xzinho quer dizer as exportações, é o X da palavra exportações, menos esse M que é da palavra importação. Bem, se cair alguma questão sobre o PIB, pode ser que a Ambima ela peça essa questão se você tem conhecimento dessa fórmula do PIB. Então, veja bem que todos os componentes desta equação, eles são positivos, exceto o item importação, esse M aí que está com sinal negativo. Eu costumo dizer para os meus alunos, né, para você não esquecer essa fórmula, eu normalmente escrevo assim, vamos dar uma olhadinha aqui, olha. O PIB, o Produto Interno Bruto, é igual a SINGEL. E aí vocês vão ver aqui, ó, que esse Czinho aqui, esse C é o consumo das famílias, ok? Isso quer dizer que quanto maior o consumo das famílias, maior o nosso Produto Interno Bruto. O I aqui vem de investimentos, ok? Investimentos. E aí são os investimentos, né? A famosa formação bruta de capital fixo, investimentos pesados, que infelizmente o nosso país anda com problema atualmente, né? Tivemos uma queda em 2015 de 14% nos investimentos, isso preocupa realmente. Os gastos públicos, e aí você pode ficar perguntando para mim, e por que os gastos públicos, né? Ele gera um aumento do Produto Interno Bruto. E que gastos públicos são esses? Esses gastos públicos, gente, ele é relevante para a produção interna do nosso país. Por quê? Aqui estão as aposentadorias, aqui estão as transferências obrigatórias que o governo tem que fazer, a política de rendas, né, o aumento na política de rendas, para que o trabalhador não perca o poder aquisitivo, né, das suas compras. O Bolsa Família, por exemplo. Então, tudo isso aqui é importante. Então, quanto maior o consumo das famílias, quanto maior os investimentos, quanto maior os gastos públicos, maior o PIB. E aqui, para finalizar, esse EL, que pela fórmula, pela equação é o mais X das exportações menos M das importações, quer dizer, exportações líquidas. Na realidade, seria o saldo da nossa balança comercial. A diferença entre as exportações pela importação. Quanto maior as exportações, ou seja, exportações líquidas, melhor para o nosso PIB. Então, essa equação que vocês estão vendo aí no slide, eu normalmente memorizo ela por essa palavra chamada SINGEL. O C de consumo, o I de investimentos, o G de gastos públicos, mais o X, né, das exportações, menos o M das importações. Então, basicamente, para a prova, é você ter ciência dessa equação, né, lembrar dessa equação e ressaltar que só tem apenas um item na composição dessa equação que entra negativo, que são as importações. É isso que você tem que levar para a sua certificação CPA 10. Vamos seguir. Bem, vamos falar agora de inflação, né? O que seria a inflação? Bem, os índices de inflação mostram o comportamento da variação dos preços de uma cesta de bens e serviços. Então, pessoal, inflação seria uma elevação, né? E a gente sempre diz assim, generalizada e continuada, de uma cesta de bens e serviços. Não seria apenas um item, apenas que aumentou muito, que isso gera inflação. Os componentes mais importantes, né, que geram a inflação, havendo aumentos contínuos, generalizados, é que provoca a inflação. E por que a inflação ela é maléfica para o nosso país? Porque quanto maior a inflação, gente, diminui o poder aquisitivo da classe trabalhadora. Principalmente aquela classe trabalhadora mais necessitada, aquela que tem um poder aquisitivo muito baixo, não é? As pessoas que vivem de um salário mínimo, por exemplo.
Não digo que seja muito maléfico para a classe média e alta, porque normalmente essa classe é uma classe bancarizada e ela consegue, né, pegar a sua renda e nos seus superávites ela consegue levar para o banco e tentar se corrigir por essa inflação. Mas a classe mais humilde, a classe não bancarizada, ela tem enormes problemas de manter o seu poder aquisitivo, porque a inflação ela corrói o poder aquisitivo do cidadão, o poder de compra do trabalhador. Bem, como eu já falei, aí está, ela é um aumento contínuo e generalizado no nível de preços de uma economia. Tá? Entre as causas da inflação, podemos destacar o aumento da demanda, o aumento da procura e também dos custos, né? Os custos que envolvem a inflação. A gente sabe que no Brasil nós temos muitos produtos vinculados ao dólar. Tá? Então, quando o dólar sobe muito, isso gera inflação. Bem, sobre o índice de inflação oficial que nós temos aqui no Brasil, nós levamos como o índice oficial da inflação brasileira é o IPCA, o índice de preço ao consumidor amplo. É através do IPCA que o governo diz o valor da nossa inflação, né? O índice oficial da nossa inflação. Tá aí ele, índice de preço ao consumidor amplo. Ele é utilizado pelo Banco Central para o acompanhamento dos objetivos estabelecidos nos sistemas de meta de inflação. Como eu havia falado, a inflação é maléfica para o nosso país e o governo controla, né? Ele tem um sistema de metas e o índice que o governo leva como oficial é o IPCA, tá? Utilizado como referência para a meta da inflação, definida pelo Conselho Monetário Nacional. A gente viu isso no módulo 1. Quem define a meta da inflação do nosso país é o Conselho Monetário Nacional. E o Banco Central, através do Comitê de Política Monetária, do Copom, ele define a meta Selic, né? O volume Selic, né? A meta da inflação Selic, que é computada pelo Comitê de Política Monetária, levando em conta o IPCA, o Índice de Inflação Oficial Brasileira. Esse índice é medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso famoso IBGE. Bem, aí eu trouxe um quadrinho só para vocês verem o que é que pesa, né, no IPCA, né, quais são os itens, o peso do custo de alguns itens dentro do IPCA. Então vocês estão vendo aí que a alimentação, ela pesa muito, com um índice aí de 25,21%, transportes e comunicação, né, com um peso de 18,77%, as despesas pessoais com 15,68%, e aí tem toda a divisão mais ou menos percentual do impacto do custo, né, de certas atividades dentro do IPCA. Lembrando que o IPCA, né, como a gente já falou, é o índice oficial. Ele é calculado, né, sobre 40 salários mínimos e calculado em algumas regiões do Brasil, conforme está aí no nosso slide. Bem, agora vamos falar de mais um índice de inflação, que é o Índice Geral de Preços do Mercado, o famoso IGPM. Então preste atenção, meus alunos, para a prova da ANBIMA, CPA 10, ela só exige esses dois índices de inflação. O IPCA, que é o índice oficial do nosso país, e o IGPM. Bem, o IGPM ele é muito utilizado nos contratos de aluguéis, tá? Naqueles contratos de locação, esse é um índice que se baseia os reajustes contratuais dos aluguéis, tá? Então ele é medido pela Fundação Getúlio Vargas, Getúlio Vargas, o FGV. Veja que o prazo de pesquisa do IGPM, ele começa no dia 21 de um determinado mês e vai até o dia 20 do mês de referência. A partir do dia 21 do mês passado até o dia 20, né, como referência desse mês. Isso aí é medido o IGPM. Por que a gente colocou aí o IGPDI? Porque o IGPDI também é um índice geral de preços, a gente chama de disponibilidade interna, esse DI, e só para dizer que também é calculado pela Fundação Getúlio Vargas e que ele apenas tem uma diferença no cálculo no período de abrangência, no levantamento dos prazos para se medir esse índice. Enquanto o IGPM, como eu já falei, é do dia 21 do mês anterior a 20 do mês atual, o IGPDI, a disponibilidade interna, é do dia 1 ao dia 30. Apenas isso, tá?
E por isso que esses índices não são iguais, porque o período de cálculo são diferentes. Mas ambos, né, são divulgados, mensurados pela Fundação Getúlio Vargas. Bem, dentro do IGPM, né, existem mais 3 índices que eu vou mostrar aqui para vocês. Dentro da composição do IGPM, nós temos mais 3 índices. IGPM, Índice Geral de Preços de Mercado. Ele é composto pelo IPA, o Índice de Preço de Atacado, né? Então aqui é das empresas de atacado. Essa inflação aqui, esse índice de preço de atacado, ele tem um peso de 60%, tá? De 60%. Bem, aqui existe o IPC, o Índice de Preço ao Consumidor, que é a inflação vinculada aos consumidores. Aqui as empresas, aqui as pessoas, as famílias, né? Índice de Preço ao Consumidor. Qual é o peso do IPC dentro do IGPM? 30%. 30%. E por fim, para finalizar, nós temos o INCC, o Índice Nacional de Custo da Construção Civil, tá? Que ele tem um peso de 10%. Bem, eu já vi algumas questões, né, da Ambima cobrando o conhecimento do aluno sobre essa divisão, se ele sabe o peso desses índices em relação ao IGPM. Então, repetindo, o Índice Geral de Preços de Mercado, o IGPM, ele é composto por 3 índices. O IPA, o Índice de Preço de Atacado, com um peso de 60%. O IPC, o Índice de Preço ao Consumidor, com peso de 30%. E o Índice Nacional da Construção Civil, o INCC, com peso de 10%. Nós vamos fazer agora um intervalozinho e daqui a pouco a gente volta para continuar o nosso módulo 3 do CPA 10. Daqui a pouquinho a gente volta.